Bom, então vamos lá para a terceira parte desta introdução à propriedade intelectual. Na primeira parte, nós falamos um pouquinho sobre, temos um overview sobre os diversos institutos da propriedade intelectual. Na segunda, nós fizemos um sobrevoo também, né, no direito internacional, que está relacionado à propriedade intelectual, passando de maneira breve por todos os tratados e o histórico da PEI, que se confunde também com a história, então, da PEI no direito internacional. E agora a gente vai terminar aprofundando um pouco mais o que consta no Acordo TRIPS, por que ele é tão importante, né, especialmente para a nossa legislação atual, e também falando de algumas características, que são comuns a todos os direitos de propriedade intelectual, que eu entendo importante que vocês conheçam desde já. Vamos lá? Então vocês lembram que no vídeo anterior, nós passamos sobre as disposições gerais e princípios básicos do TRIPS, e agora a gente vai especificamente sobre a parte do direito material que consta, que é a parte da existência, abrangência e exercícios de direitos. Como vocês já devem ter visto, né, todos os direitos em espécies foram regulados pelo Acordo TRIPS. Isso é algo interessante e deve ser registrado mais uma vez, porque até então eu possuía uma série de acordos internacionais. Algumas dos países eram signatários, outros não, dependia do interesse, né, daquele tema para cada um dos países. Então eu tinha, apesar de ter o Acordo de Berna e o Acordo de Madrid, né, a Convenção não de Berna e a Convenção não de Madrid, que estabeleciam mais ou menos, desculpa, Convenção União de Berna e Convenção União de Paris, que estabeleciam mais ou menos princípios basilares para quase todos os países que haviam aderido. Com a entrada do TRIPS, temas que não estavam nesses acordos e países que não faziam parte acabaram se vendo obrigados a proteger direitos que não necessariamente havia interesse. E daí aqui nós temos o rol, né, dos direitos que são protegidos no âmbito do TRIPS. Começamos pelo direito de autor. Uma das questões, né, que é interessantíssima, é que para quem ainda não havia aderido à Berna, o TRIPS estabelece que os membros cumprirão os dispostos, nos artigos 1 a 21, né, e no apêndice da Convenção de Berna, ou seja, todos os direitos autorais e todas as disposições relacionadas a direitos autorais ficam obrigados. Qual que é a única exceção? O artigo 6 bis, que trata dos direitos morais. Certamente essa é uma influência forte dos Estados Unidos, que como, vocês verão em outro momento, quando a gente aprofundar, entende que existe o direito patrimonial, mas não reconhece como, por exemplo, nós e como a França, né, os direitos morais do autor. E a outra coisa que fica muito clara, né, no TRIPS, para não deixar nenhum tipo de dúvida, é que a proteção dos direitos do autor abrange apenas expressões, né, e não ideias, procedimentos, métodos ou conceitos matemáticos como tais. Além disso, né, traz a obrigatoriedade da proteção do programa de computador, com a lógica, né, dentro dos direitos autorais, e esse é um dos motivos do programa de computador do Brasil ter entrado com esta proteção, e também é no próprio TRIPS que está estabelecido os 50 anos, né, para qualquer tipo de direito autoral. A gente vai ver posteriormente, no caso direito autoral clássico, a nossa proteção é de 70 anos e no caso de programas de computador, que está aí a origem disso, é 50 anos. Além disso, claro, tem toda a parte dos direitos conexos, que também estão previstos expressamente no TRIPS. Então são esses pontos que vão acabar influenciando a nossa legislação em algumas questões e especialmente, né, quando eu trato de programa de computador, esse prazo que muitos questionam, mas que está aí, é de 50 anos. Com relação a marcas, a proteção que é obrigatória, lembrem do princípio de mínimos, né, é que você proteja qualquer sinal ou combinação de sinais capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daquele de outro, né, que poderá constituir então uma marca. E os membros poderão exigir, como condição, que esses sinais sejam visualmente perceptíveis. Foi o que fez o Brasil, e a gente vai ver isso mais claramente, mas nós não permitimos, não regulamos, né, a proteção de sinais, né, que não sejam visualmente perceptíveis, como por exemplo, sons, né, cheiros,
o próprio gustativo, né, o paladar. Em alguns países é protegido. Sons e cheiros com mais frequência, o paladar com ou o gosto, né, com bem menos frequência. Mas daí vem essa possibilidade, pensando no de minimis. Além disso, no caso das indicações geográficas, nós, né, vamos lembrar que até então o Brasil não protegia de maneira positiva, ou seja, não havia criado um registro de proteção. O TRIPS não obriga o registro, mas acabou se internalizando dessa maneira, e é a partir dessa definição que consta então no TRIPS, que a gente tem a proteção então atualmente das indicações geográficas. Embora, depois a gente vai ver na aula específica, nós tenhamos internalizado uma versão de do protocolo de harmonização do Mercosul, mas que está compatível de maneira geral com o TRIPS. Com relação aos desenhos industriais, também a proteção para desenhos industriais criados independentemente que sejam novos ou originais. Nós acabamos adotando os novos e originais, a gente vai ver também isso em uma aula específica. Essa proteção se estabelece que não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas e funcionais, e assim, normalmente, um desenho industrial que tenha caráter funcional ou técnico não é deferido, deve-se, na verdade, optar pelo modelo de utilidade. Obriga-se a proteção a padrões de tecido e estabelece uma proteção mínima de 10 anos. No Brasil, nossa proteção desculpa, 25 anos, dividida, né, em períodos que podem ser acrescidos. Então é até 25 anos, então a gente supera os 10. A parte de patentes de invenção, acredito eu que seja uma das partes que mais influenciou a alteração da legislação brasileira, porque ela estabelece, né, que deve ser passível de patenteamento qualquer invenção de produto ou processo em todos os setores tecnológicos. E nós até então não protegíamos fármacos, não protegíamos agrotóxicos, e a gente passa a ser obrigado a proteger. Além disso, a gente vai ver na sequência também, que são os organismos, né, geneticamente modificados, em princípio seres vivos não são passíveis, nós não somos obrigados a proteger, mas temos que encontrar alguma maneira de proteção, daí surgem as proteções sui generis, mas a gente já vai ver isso. Então, você deve proteger todos os setores tecnológicos, desde que sejam novos, tenham um passo, que a gente chama de atividade inventiva, e tenha aplicação industrial. Poderão ser considerados, né, então, como não patenteáveis, e a gente internalizou essa lógica também, né, aquelas invenções cuja exploração, possa ferir a ordem pública ou a moral, que também são conceitos tanto quanto amplos. Inclusive, né, para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal, e para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente. Então, são essas restrições que podem ser colocadas em relação à obrigação geral de proteger qualquer área. Por fim, também se estabelece que a vigência não poderá ser inferior a 20 anos. A nossa era inferior, era 17 anos, e passou a ser 20, e isso criou uma série de questões, tanto a obrigatoriedade de proteção em todas as áreas, quanto esse tempo maior, criou uma série de questões, né, relacionadas que a gente vê na aula de patentes. Por fim, criou a obrigatoriedade da proteção de topografia de circuitos integrados, com um prazo mínimo de 10 anos, que é o que a gente tem, e, nós demoramos um pouco até para estabelecer a lei, como eu vou falar posteriormente, e nós vemos que aqui no Brasil ainda é bastante incipiente o depósito de topografia de circuitos integrados, mas foi uma obrigação que foi cumprida. E outras questões também foram trazidas, né, como a proteção da informação confidencial. Foi tratado de dados de prova, o Brasil não internalizou a obrigatoriedade de proteção, há uma discussão muito grande sobre isso. Também o controle de práticas de concorrência desleal em contrato de licenças, a questão da possibilidade de licenças compulsórias por abuso de poder econômico e práticas de concorrência desleal também são trazidas, e o Brasil internalizou especialmente a questão das licenças compulsórias, que são um capítulo à parte inclusive, né. Também foram trazidos, né, procedimentos administrativos, cíveis e criminais que foram internalizados, inclusive
O meu TCC de especialização foi sobre a internalização de medidas de fronteira, né, pelo TRIPS no Brasil e, de maneira geral, nós fomos adotando, né, no decorrer do tempo, as medidas necessárias para o cumprimento do TRIPS. E o resultado disso, então, é esse conjunto normativo. Praticamente, né, todas as leis anteriores foram revogadas e foram, então, suplantadas por leis que se adaptaram totalmente ao TRIPS. A 9279 de 96, que trata, então, da propriedade industrial, onde se inclui patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marcas, indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. A 9609 de 98, que tratou da proteção de programas de computador, a 9610 de 98 também, que trata então da proteção dos direitos autorais e conexos, a 9456 de 97, que tratou então da proteção de cultivares, que até então não existia. É importante ressaltar isso. Nós tínhamos uma previsão em 1945, no Código de 45, mas ela não foi implementada. E com a obrigatoriedade de proteger todos os campos, né, mesmo que seja por um direito sui generis, se adotou então a 9456. E por fim, a 11484, que tem uma parte, né, que trata de outras questões, mas tem uma parte especificamente que trata então da proteção da topografia de circuitos integrados, cumprindo assim o estabelecido pelo TRIPS. A gente já falou disso daqui, né, no vídeo anterior, isso é só um resgate para a gente lembrar dessa lógica, né, da origem do direito de exclusividade. Há muitos autores que vão fundamentar isso. Um autor que é bastante conhecido, eu acho que é interessante vocês conhecerem e saberem da existência, é o Schumpeter, que ele dá origem a essa ideia, né, da do ciclo virtuoso, né, da proteção da propriedade intelectual. Ele não fala expressamente disso, mas fala do círculo virtuoso da inovação e se adapta a ele para a ideia, né, desse direito de exclusivo, esse direito de exclusividade, permitir então que o poder de terceiros, né, como condição geradora de lucros. A ideia é que, economicamente falando, porque é uma das bases, uma das origens, né, da propriedade intelectual, a partir do momento em que você garante para o inventor, o autor, né, o titular do direito, um período de exclusividade, você recompensa o autor em troca da divulgação da criação e, além disso, garante ele um incentivo financeiro, né, para que ele continue inovando, ou seja, com os lucros que ele teria, ele recuperaria o período de pesquisa, de investimento, e ele poderia continuar investindo em novas pesquisas, além, claro, né, de estimular a concorrência para que outros fizessem o mesmo. A ideia é que, decorrente disso, essas inovações criadas auxiliariam no progresso e provocariam melhorias no bem-estar social. E assim você teria um círculo virtuoso, que geraria então a criação de mais lucro, de mais investimento, que geraria mais pesquisa, mais desenvolvimento, mais criações, então seria esse círculo virtuoso. E ele poderia resultar então, num primeiro momento, no desenvolvimento industrial, porque você teria inovações circulando em todo o país. Esse desenvolvimento industrial, ele poderia gerar desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico distribuído em toda a sociedade poderia gerar um bem-estar social. É uma teoria que é no âmbito, digamos assim, tradicional e clássico da propriedade intelectual, aceito como uma verdade. Há muitos autores que discutem hoje se ela realmente funciona e se ao final eu consigo efetivamente um bem-estar social decorrente desse direito exclusivo que a sociedade confere ao titular, ao inventor, ao autor, ou se eu pararia eventualmente, né, na parte da geração do lucro e eventualmente no desenvolvimento industrial ou desenvolvimento econômico. Então, essa é uma questão que eu queria trazer para vocês, que é um pano de fundo que vai permear muitas discussões que a gente vai fazer. Outra questão que eu gostaria de trazer é a questão patrimonial e moral. Vocês viram que eu falei titular, autor, inventor, né? Como no Brasil a gente tem muito forte a ideia principalmente no direito autoral, né, do direito patrimonial e no direito moral, você tem essa divisão muito clara de quem é o titular da exclusividade e o que significa essa exclusividade, e quem é o titular, digamos assim, do
do direito moral relacionado àquela obra. Então, num primeiro plano, e eu acho que é importante esse primeiro plano, eu acho importante trazer para vocês isso, porque vocês vão ouvir isso bastante. O direito de exclusividade, ou direito patrimonial, ou direito de propriedade intelectual do ponto de vista patrimonial, ele vai conferir àquele que é o titular, que não necessariamente é o inventor ou o autor, porque o inventor ou o autor ou o melhorista pode ter cedido, ou na função de empregado, por exemplo, o inventor pode ter feito já para a empresa em troca de uma remuneração, né. Então ele vai ter o direito o quê? O ius tendi, que vocês já conhecem lá do direito de propriedade, para quem já fez a cadeira, né, de coisas. O direito de utilizar o bem, o ius fruendi, o direito de usufruir os frutos desse bem. Usa Abutendi, o direito à disponibilidade de disponibilizar este bem mediante licença ou cessão, de forma gratuita ou onerosa, e o Reivindicate, que é o direito de reaver o bem de quem injustamente o esteja utilizando. Esses direitos de exclusividade ou de propriedade, eles não se confundem com os direitos morais. No caso do direito autoral, o direito moral é bem mais amplo. Lembrando, né, que a gente adotou a teoria, e eu vou falar isso mais na aula de direito autoral, do Rodotà, que é o direito que nasce no direito francês, com a ideia, né, do autor como dentro do direito natural, tendo direito, né, tendo essa coisa intrínseca, inerente a ele, como autor da obra, que é bastante diferente do que eu vou ver no copyright inglês, né. Então o autor tem esse direito moral ao controle do menção do seu nome, o respeito à integridade da obra, o direito de modificá-la ou retirar de circulação, sendo esses direitos intransferíveis, imprescritíveis, inalienáveis no Brasil e, em princípio, irrenunciáveis. Já quando eu vou para a parte da propriedade industrial, embora exista esse direito moral, ele é bastante restrito. Ou seja, o inventor, o que ele tem é o direito à nomeação, né, a ser citado como sendo o inventor daquela obra. E acabou por aí. Se ele não tiver o direito de exclusividade juntamente com o direito moral dele, ele não pode nada além disso. E a mesma coisa se estabelece para o melhorista, que está relacionado então com as cultivares, que é o direito à menção. E ambos podem também ter o direito a não ter o nome mencionado em situações específicas. É o caso também no caso do design, mas no caso do desenho industrial ainda a gente tem algumas particularidades, que elas caminham, como eu já havia comentado com vocês, né, ela tem um pé lá na originalidade e um pé na novidade. E quando a gente for falar de desenho industrial, a gente vai abrir um pouco mais isso. Mas eu queria trazer essas 2 faces para vocês. Outra questão que é interessante trazer é que, assim como a propriedade, né, privada de bens tangíveis, de bens móveis ou imóveis tangíveis, a propriedade de bens intelectuais ou de bens intangíveis também tem uma série de limitações. Algumas limitações são exclusivas dos bens intelectuais, como é o caso da limitação temporal. De maneira geral, os direitos ou os bens intelectuais, eles têm um prazo. É um prazo de temporário, né, então, que o Estado concede para que o titular possa explorar aquele bem. Há algumas exceções, uma delas são as indicações geográficas, que não tem um estabelecimento de um prazo mínimo ou máximo, simplesmente no caso do direito brasileiro você concede ela e ela ad eterno vive, não tem uma revogação expressa por enquanto, por exemplo. E claro, tem a situação da marca. A marca ela não é ad eterno, mas ela é renovável a cada 10 anos, e a cada 10 anos se você continuar renovando, ela vai continuar sendo de sua exclusividade. Essa são as 2 exceções, a regra dos direitos de propriedade intelectual em que todos eu tenho um prazo, né, de validade, diferente dos direitos, eh, patrimoniais, tangíveis, em que a regra é a perpetuidade. Outro limite, que agora é um limite bastante específico, né, são os limites técnicos, que estão relacionados sim à pesquisa e desenvolvimento, mas eles também são inerentes ao próprio instituto. Por exemplo, no caso das patentes de invenção, um limite técnico importante é: eu só protejo aquilo que está, e a gente vai falar sobre isso na aula de patentes, no quadro reivindicatório. Eu posso ter até alguma coisa lá no relatório descritivo da patente, mas se eu não tiver no quadro reivindicatório, aquilo lá não está protegido. Então eu tenho um limite técnico na execução, mas eu também tenho um limite técnico na pesquisa. Por mais que aquilo seja de minha exclusividade,
eu não posso impedir ninguém de utilizar aquilo para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Se eventualmente for algum produto que gere uma patente que é dependente da minha, eu poderei, solicitar royalties em relação a isso. Mas se gerar uma patente totalmente independente, não. Então existem esses limites. Um outro limite que é bem importante na propriedade intelectual e também eu vou ter nuances, é o limite territorial. De maneira geral, todos os direitos de propriedade intelectual são territoriais. Isso quer dizer que, se eu registrei uma marca ou uma patente aqui no Brasil, a validade desse direito é apenas para o território brasileiro. Se por um acaso eu quiser fazer ter a proteção em um outro país, eu terei que fazer um registro específico naquele país. Se eu quiser ter uma marca protegida além daqui, na Argentina, nos Estados Unidos, no México, eu terei que, ou por meio, no caso de marcas, do Protocolo de Madrid para os países que já aderiram, ou por um outro correspondente, fazer o depósito lá, para que eu tenha a exclusividade naquele país também. Essa essa lógica da territorialidade, ela só não se aplica aos direitos autorais. E há uma discussão muito grande sobre o limite disso, mas de maneira geral, a partir do momento que eu faço a publicização, que eu coloco a expressão em um suporte, né, seja ele físico ou eletrônico, eu teria uma proteção e, portanto, ela seria declaratória e elas teriam um aspecto, né, mundial, pelo menos essa é a base do Acordo de Berna. Há discussões, porque, claro, em cada país eu vou ter tempos diferentes, maneiras diferentes de proteção, exigências diferentes de comprovação, né, do suporte técnico, etc. Mas, né, ela é uma exceção a essa lógica da territorialidade, que se aplica, então, a todos os outros direitos de propriedade intelectual. E daí tem algumas coisas, por exemplo, como aquela lógica de falando de indicações geográficas, né, de que como assim estão usando, sei lá, Bordeaux no Brasil, né. Bordeaux é uma indicação geográfica francesa, que está reconhecida na União Europeia, mas que não tem um pedido aqui no Brasil, então não foi concedida e, portanto, aqui não é reconhecida como uma indicação geográfica. É só para trazer um exemplo sobre essas coisas que às vezes a gente fala, né, dessa proteção mundial. Eu também tenho limites legais. Limites legais são aqueles em que a própria legislação estabelece limites para que o titular exerça o seu direito. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter, por exemplo, toda aquela lista de limitação dos direitos autorais, quando eu posso usar, por exemplo, fazer uma citação, cópia privada para uso não comercial. E eu vou também ter limites, por exemplo, dentro das patentes de invenção. No caso que eu já tinha comentado com vocês, né, para uso de em pesquisa ou para desenvolvimento privado, em que eu não tenho intuito de lucro, eu vou ter limites que a própria lei estabelece ao direito de exclusividade do titular daquele direito. Além disso, eu tenho um limite que é bastante diferente e é bom entender a lógica da propriedade intelectual para entendê-lo, que é o limite da exaustão de direitos. O direito do titular, ele se esgota quando aquele produto é colocado pela primeira vez no mercado. Por exemplo, eu comprei esse celular e quando eu paguei, né, por ele, novo, embutido no preço dele estava uma série de valores que estavam relacionados aos royalties, das patentes, do desenho industrial, de tudo que está embutido nesse daqui. Se eu for revender, né, então a primeira vez que foi colocado no mercado, comprei ele novo, eu paguei. Se eu for revender, eu não tenho a obrigação de, do valor que eu receber, repassar royalties para o titular das patentes e desenhos industriais que estão embutidos nesse produto. Então, a exaustão, ela de direitos, ela ocorre quando o titular coloca aquele produto, aquele bem, pela primeira vez no mercado. Algumas questões surgem em relação a isso, e a gente vai poder falar disso depois, se essa exaustão ela é nacional ou ela é mundial, ou seja, é a primeira vez que eu coloco em qualquer lugar do mundo, ou é a primeira vez que eu coloco num território aonde haja proteção. Já adianto que o Brasil adotou essa segunda, né, opção, ou seja, não importa que ele tenha sido, por exemplo, um medicamento produzido na Índia, onde não tem patente para a proteção daquele fármaco,
Mas se por um acaso aquele fármaco for exportado da Índia para o Brasil, e aqui houver a patente, eu não vou poder comprar esse produto sem pagar royalties para o titular da patente aqui. Então essa é a exaustão que o Brasil adotou, que é a exaustão nacional, territorial, e não exaustão mundial. E daí tem uma série de repercussões relacionadas com isso. Uma questão que se coloca muito é o direito de sequência no caso do direito de autor, que seria uma maneira de você não estabelecer, então, exaustão de direitos no caso do direito de sequência do direito autoral. Mas na prática é bastante complicado de você imaginar como que seria exercido esse direito de sequência. Embora, e a gente, se for possível falar sobre isso, o NFT pode ser uma maneira de você cobrar esse direito de sequência ou para alguns dizem que não vai ser um direito de sequência, mas uma maneira que você poderia ter do autor continuar a ser remunerado pelo valor a mais que aquele que comprasse a obra pudesse obter numa revenda. Mas muito, muito tema, muita coisa que ainda pode ser discutida. E por fim, o último limite, que está relacionado sim às licenças compulsórias, que são os limites compulsórios, que são aqueles em que a lei permite que o Estado estabeleça mecanismos para que o titular não abuse do direito. Não abuse como? Por exemplo, tendo o direito e não o usando, né, seja por meio de poder econômico, de abuso de poder econômico ou de não disponibilização no mercado, como por exemplo, ter uma patente de um fármaco, aqui no Brasil, impedir que qualquer pessoa produza, mas não fornecer o fármaco para o Brasil, ou não fornecer uma quantidade que seja suficiente para atender ao mercado, ou fornecer num valor que seja claramente abusivo. Nessas situações é possível o licenciamento compulsório, então, com base na falta de uso ou no abuso do uso, no abuso do direito. A outra lógica, então, que também é permitida, inclusive expressamente pelo TRIPS, é a possibilidade de uma licença compulsória quando a base é o interesse público ou a emergência nacional. Ressalto que, inclusive, há licenciamento compulsório para cultivares, né, coisa que poucas pessoas acabam falando. Então, são situações em que o Estado toma para si o direito de impedir que aquela pessoa abuse da própria propriedade, como seria o caso, por exemplo, de uma área abandonada, né, de um imóvel abandonado, que alguém utilizasse ou não utilizasse e permitisse que fosse criado mato e tivesse problemas ali. Então, é uma maneira que o Estado tem, então, de colocar limites. Esses são todos os limites, isso foi catalogado, né, há bastante tempo, e eles são aplicáveis para cada uma das alguns direitos de propriedade intelectual, e a gente vai tratar deles, né, mais pormenorizadamente em cada uma das aulas. Esse aqui é um pouco do resumo, né, da lógica da propriedade intelectual. Opa, mais uma vez a lei. E era isso, gente. Eu espero que tenha sido uma semana esclarecedora. Eu prometo que nas próximas semanas vai ter um pouquinho menos de conteúdo, tá bem? Até mais.